Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do GalgarCast. Hoje iremos trazer um tema aqui bem interessante. Eu trouxe um convidado aqui de peso para a gente debater sobre isso, que é mais empresas, mais problemas, será? A verdade sobre diversificar negócios, né? Que é um tema que muito empresário às vezes fica se indagando. Pô, se eu abrir mais um negócio, se eu tiver mais alguma coisa para agregar aqui na minha renda. Então a gente vai falar um pouco sobre isso e também outros tópicos aqui do nosso convidado especial. Ao longo dessa conversa a gente vai falar de vários tópicos, né? De quem realmente mostra isso na prática, no dia a dia, mas não tanto nas redes sociais, né? Porque é uma coisa que é muito bastidores, então a gente vai trazer algumas coisas aqui interessantes para vocês. Os erros que custam caro, né? E o que realmente muda quando o empresário precisa sair do operacional e virar um estrategista. Hoje o GalgarCast recebe um convidado especial que vive isso na prática em mais de 5 empresas, por isso que o tema é mais empresas, né? E além de amigo, né? É um cliente aí de longa data, e o Luciano, ele é pai, casado, cristão, e empresário, está à frente de negócios em áreas completamente estratégicas, né? E diferentes também. Educação, saúde, serviços e tecnologia. Você que é do entorno sul de Brasília, com certeza já ouviu falar de alguma delas. A primeira é a FALOG, que é a Faculdade Logos, com cursos aí na área da saúde, como biomedicina. Eu tive que fazer uma colinha aqui porque é muito curso, gente. Biomedicina, enfermagem, educação física, farmácia, nutrição, radiologia, psicologia. Temos também a Vivendas, que é uma rede de farmácias de manipulação. Fleming, que é um laboratório de exames, hoje conta com mais de 10 unidades, né? 16. 16 unidades. Provida, que é uma clínica de consultas e exames, e a Upgrade, que é uma certificadora digital, que inclusive eu sou cliente também. Todas as empresas que eu tenho, é com eles que eu faço certificado digital. Seja muito bem-vindo, doutor Luciano. É uma honra receber você aqui no GalgarCast. Obrigado, Lucas. Vai ser um prazer compartilhar um pouco dessa experiência que nós vivemos ao longo dos últimos 23 anos. 23 anos, gente. É uma trajetória aí que tem bastante coisa para contar. Verdade. E, Luciano, começar aqui. Quem é o Luciano, né? Além desses 5 CNPJs, né? Conta um pouquinho mais sobre essa veia empreendedora. Teve alguma influência da família? Ou não? Você foi o único que decidiu abrir empresa? Conta um pouquinho melhor da sua pessoa, mesmo como você iniciou ali a tua vida empreendedora. Primeiramente, a todo o seu público, Lucas, é um prazer estar aqui compartilhando esses 23 anos de experiência de negócios, mais 49 anos de vida. Esse ano estou completando 50. 50. 50. Esse ano. Eu e um monte de amigos que estamos chegando nessa fase aí juntos. Eu sou do interior de Minas, de Ipatinga, Minas Gerais. Me formei na Universidade Federal de Ouro Preto, onde eu tive a minha primeira graduação, que é em farmácia, com habilitação em bioquímica. O Luciano, então, é uma pessoa simples, do interior de Minas Gerais, que tem uma família grande. A família do meu pai tem 13 irmãos, da minha mãe, 7. Então, nós somos famílias grandes. E você perguntou se eu venho de uma veia empreendedora. Da minha família, por parte de pai, 80% são, de alguma forma, comerciantes. Mas o meu pai não. Meu pai era bancário de um banco pequeno, chamado Mercantil do Brasil, muito conhecido no interior de Minas, mas menos conhecido nas grandes capitais. E ele se tornou gerente, e nós tínhamos uma característica porque ele, de 3 em 3 anos, mudava e ia para pequenas cidades do interior de Minas. Então, morei em Tabeninha de Mantena, morei em Caceterita, São João del Rei, até retornar para Ipatinga novamente. Então, a gente teve essa ligação muito forte com o interior de Minas, da onde vem muita simplicidade, mas, ao mesmo tempo, um aprendizado sobre ser aguerrido para a vida. E eu cheguei em Ouro Preto já com um pouco dessa veia, sim, por parte de família, apesar que não do meu pai. Ela pulou um time aí. E você perguntou quando que eu descobri isso. Eu vim ter consciência disso um pouco mais na frente, mas depois olhando... E você tinha quantos anos quando você formou ali? Eu tinha 24 anos 24. quando eu formei em Ouro Preto. Eu entrei em 97, saí em 2001 em farmácia bioquímica. Eu olhando para trás, eu observei que essa veia empreendedora se manifestou quando eu precisava. Eu saí de Ipatinga no ano de 94 para morar no Espírito Santo, em Vitória, junto com 2 tias, 3 primas. E a gente dividia um apartamento de 2 quartos. E assim, com muita alegria. Nossa, eu tenho até hoje muita honra a essas minhas tias, tia Nazinha e tia Leta, que me receberam na casa delas, né? Porque, de uma certa forma, a gente mexeu com a estrutura, né? Sim. Ela foi receber um sobrinho do interior de Minas, querendo ir estudar, e eu fui fazer cursinho, mas eu não tinha condições. Meu pai não tinha condições com outros 4 filhos pequenos, eu sou o mais velho, e de me sustentar lá e de pagar o meu cursinho. Então, eu fui trabalhar no SESEC do Banco do Brasil.
eu fazia uma coisa que eu acho que você nem pegou pela sua idade, Lucas. Você pegou cartão de crédito que a gente passava na maquininha manual, num papel carbono, e que ele ficava Não. impresso? Eu lembro daquele assim, que você faz assim. Ah, esse aí é um depois. Esse já é cartão magnético, né? A gente Magnético. colocava o nosso cartão de crédito e ele passava e ficava num papel carbono. E você mandava isso pro banco, porque aí no banco é que tinha os sistemas, hoje os sistemas são nas maquininhas. O banco é que tinha um sistema para processar aquilo dali. Então eu trabalhava como estagiário no Banco do Brasil, na parte noturna. Então eu fazia meu cursinho de 7 horas da manhã até a meio-dia, saía para almoçar, ia para a biblioteca, ficava das 14 às 18 na biblioteca, saía da biblioteca, 19h30 eu estava no SESEC do Banco do Brasil e trabalhava até a hora que finalizasse. Às vezes 3 horas da manhã, às vezes 2, Caramba. mas normalmente meia-noite e meia já dava para terminar. Mas se tivesse algum problema, tinha que processar tudo que foi feito no estado do Espírito Santo, porque era o SESEC Central de Vitória. Então, trazia tudo para cá, todos os malotes. Então, a gente pegava cheques, aí cheque até hoje você Sim. é menos usado, mas aí você já viu, né? Sim. E esses cartões, e a gente processava isso nos sistemas do Banco do Brasil para que caísse na conta do cliente. Entendi. Eu saía de lá e voltava para casa em Vila Velha, no Espírito Santo, para dormir no outro dia e continuar a rotina, porque eu queria passar numa universidade federal. Até imaginei que ia ser do Espírito Santo, a UFES, mas acabou sendo na UFOP. Eu estava, na verdade, te dizendo de onde vem minha veia empreendedora. Amo relógios, eu já bati o olho no seu aí, achei lindo, eu tenho um muito parecido. E aí, hoje eu escolhi um aqui especial para estar com Que você. massa. Eu também sou fanático com relógio. Esse que eu comprei numa oportunidade que eu tive em Nova York, na Quinta Avenida. Eu falei, hoje é o dia de usar ele. Chique na loja da Fóssil. Não é um relógio caro, mas eu tenho um apego por ele pelo dia especial. E eu comprei um relógio depois de muito trabalho da Citizen. Estava começando esses relógios um pouco mais belos, né, na apresentação. E eu levei para o SESEC. O SESEC, assim como eu, o SESEC Vitória, ele tinha um monte de pessoas como eu ali na faixa nessa época eu estava com 17 anos, entre 17 e 22 anos. E então era um monte de rapazes já fazendo administração, economia, filosofia, e eu estava no cursinho, mas eram poucos como eu, a maioria já tinha adentrado a faculdade, por isso que estava no SESEC do Banco do Brasil, até aprendendo um pouco mais sobre isso. E eu cheguei com esse relógio Citizen que eu comprei. Em um determinado momento, um amigo olhando, mas que relógio bonito, rapaz. Eu falei, eu vendo. Ele falou, quanto você quer? Eu falei um pouquinho acima do que eu tinha comprado, né? Eu tava querendo ali agora. Tem que ter a margem de lucro, né? Tem que ter a margem de lucro. Eu não tinha consciência disso. E na verdade, ali naquele momento, eu vendi o relógio e voltei na loja para comprar. Voltei com o relógio. Daqui a pouco o outro colega, mas que relógio bonito. Eu vendo. Lucas, encurtando a história. Daqui a pouco eu estava um vendedor de relógio, que eu voltei no cara nessa mesma loja. Vai consequência. E o cara virou e falou assim, cara, é quarto relógio que você compra. Eu contei essa história para ele, estou trabalhando, o lugar lá são apaixonados. Ele falou, você vai ser meu vendedor. Pode levar e depois você vem aqui e me paga. O cara abriu uma oportunidade para mim. E aí eu levava um relógio, daqui a pouco eu voltava só com dinheiro para pegar mais um. Meu irmão, no final de 2 anos trabalhando no SESEC Vitória, eu tinha juntado o valor de R$7.000, lembro até hoje, contei junto com a minha namorada, que hoje é minha esposa, foi a única namorada que eu tive. Ela tinha 15 para 16 anos e eu 17. Nós começamos a namorar e estamos juntos até hoje. E contei aqueles R$7.000, falei, tá na hora de parar, porque eu já estava no R$7.000 na época era um bom valor. Era um bom valor. Era um bom valor. Por que consegui juntar? Não foi só com relógio também, não. Olha outra coisa que eu descobri lá. Eles ganhavam o ticket de alimentação do Banco do Brasil, que na época era muito bom, R$8. E isso na época... Só que a maioria chegava em casa e a mãe pegava para fazer compra, porque o ticket era só para supermercado. Era um ticket de papel. Parecia com dinheiro até, por causa, né, para não ser falsificado tão fácil. E aí a maioria tinha que entregar para a mãe, que não tinha valor de dinheiro. E eu descobri como descontar aquilo para transformar em dinheiro. Teve um dia, Lucas, que fez fila de gente querendo me vender. Eu cobrava um percentual para isso, né? Para que eu pudesse comprar o ticket de alimentação, ir lá e trocar em dinheiro. Caraca. E aí eu fui juntando dinheiro, vendendo relógio e comprando ticket de alimentação, fazendo um desconto com um monte de jovens de 22 anos que não queriam dar o ticket de alimentação para a mãe, porque queria ficar com dinheiro também. Qualquer renda a mais. E aí eu juntei R$7.000 na época, eu falei, dá para parar, porque eu já estava no meu 2º ano, irmão, tentando entrar para a faculdade e eu não conseguia. E aí eu virei e falei assim, não, tem que juntar um dinheiro e depois parar. Esse dinheiro me sustentou mais 1 ano num cursinho, aí eu fiquei para estudar, apenas para estudar, e nesse ano eu passo na Universidade Federal de Ouro Preto, em 27º lugar. Daí já vem um pouco de persistência, né? Agora, eu não sabia que eu ia ser empreendedor, eu confesso para você. Depois eu olhei para o meu passado e observei várias coisas que eu fazia que tinha uma ligação com o empreendedorismo realmente. Mas eu confesso para você que isso ficou um pouco na história e depois apagado. Porque quando eu fui para a faculdade, fazer farmácia, fazer bioquímica, é muito técnico. Sim. Você não observa muito bem esse empreendedorismo, ele não fica tão atiçado dentro de você, aguçado. Eu fui só observar isso um pouquinho depois, quando eu vi que a minha veia era de negócio. Ah, que massa, muito bom. A história aí para
Já começar inspirado. Já começar inspirado. E, doutor, conta um pouquinho mais como é que foi a abertura das empresas, né? Você foi identificando oportunidades e foi abrindo uma por uma? Qual foi a primeira? Conta um pouquinho como é que foi essa trajetória. Lucas, eu confesso para você que eu gostaria de ser um pouco mais técnico nas minhas respostas, mas elas não podem ser, para mim, ser verdadeiros, Sim. porque não foi bem planejado, sabe? Isso não aconteceu na minha vida. É lógico que você vai ver ao longo das minhas respostas, eu dando também dicas de como hoje eu percebo que deva ser, mas não teve um planejamento tão categórico, não. Eu, na verdade, estava trabalhando no hospital do Valparaíso como farmacêutico, eu fui o primeiro farmacêutico de lá. Eu era farmacêutico de uma drogaria na parte da manhã em Lusiânia, Drogaria Melo. Isso de manhã eu era da drogaria, de tarde eu era no hospital e de noite eu dava aula, meu irmão. Por que eu dava aula? Porque quando eu estava na faculdade, eu comecei um sistema de monitoria e depois o início de um mestrado em química farmacêutica. E nesse início eu dava muita aula dentro da faculdade, ajudava muito na monitoria, então peguei essa veia e fui dar aula no estado do Goiás para Química e Biologia, segundo e terceiro ano. Então, de noite eu dava aula. Amo até hoje, tanto que eu sou professor até hoje. Não é à toa que tem aí a faculdade que você viu. Ela não nasceu por acaso. Mas eu estava bem na área técnica, como farmacêutico de uma drogaria e farmacêutico de um hospital. Mas eu percebi dentro de mim que aquilo não era o que eu queria para o resto da minha vida, mas era para aquele momento, então eu ia fazer o meu melhor. Sim. Mas eu percebia que tinha algo dentro de mim que me chamava a ter o meu negócio, porque tudo me vislumbrava. Um dia eu estava andando em direção ao cais, no Valparaíso, e eu olhei um ponto e eu falei assim, aqui cabe uma farmácia de manipulação, porque eu olhei em Lusiânia e tinha farmácia de manipulação, mas Valparaíso não tinha. Cidade Ocidental não tem até hoje, e Novo Gama não tem. A nossa 8ª farmácia vai ser lá agora. Já está em obra. Eu saí de lá, estava em obra agora, no dia de hoje. Que massa. A 8ª farmácia de manipulação. Não tinha. Então eu vi que, na verdade, a região não tinha. Falei, vou montar uma farmácia de manipulação aqui. E eu fui com tudo para começar a observar como eu iria montar uma farmácia de manipulação. Lucas, no espaço que eu tinha visto que caberia uma farmácia de manipulação, abriu uma farmácia de manipulação. Meu Deus. Getsema de manipulações e homeopatia. Uhum. Na hora eu falei assim, nossa, parece que alguém roubou minha ideia, estava no meu coração. Mas ao mesmo tempo eu percebi uma oportunidade. Eu vou lá entregar o meu currículo, quem sabe não é bom que eu trabalhe e pegue uma experiência primeiro. Boa. Porque eu saí da faculdade, eu era farmacêutico de uma drogaria, farmacêutico de um hospital e dando aula. Eu não tinha tido nenhum contato ainda com uma loja, um empreendedorismo, algo como empresário ou como líder para A me linha de pegar frente com o experiência. cliente, né? Não tinha. Era bastante técnico. E aí, fui lá entregar meu currículo. Isso é muito interessante, Lucas. Por quê? Porque a menina que eu entreguei meu currículo, a minha funcionária até hoje, Islene, o nome dela. Você acredita nisso? Só que ela era funcionária da Jetsam. Eu entreguei meu currículo e falei, estou precisando de ser contratado como farmacêutico, trabalho aqui no CAIS, trabalho numa drogaria, mas eu estou disposto a liberar a drogaria e vim trabalhar. E, meu irmão, você acredita que no outro dia me ligaram, vem trabalhar com a gente, fui trabalhar, larguei meu emprego na drogaria, fui trabalhar na Jetsam Manipulações e Homeopatia. Lá eu ganhei um know-how, principalmente na área técnica nesse momento, né, manipular medicamentos, manipular Sim. cosméticos, fiz alguns cursos, principalmente de manipulação de dermato, e me destaquei ali junto ao proprietário, e ele então me chamou para ser sócio. Olha só a oportunidade, me chamou para ser sócio dele, Ricardo o nome dele, chamou para ser sócio e falou assim, eu queria que você fizesse parte da sociedade. Eu falei, rapaz, tem um problema aí, eu não tenho dinheiro. Não tinha mesmo, né? O menino Mas já acabou tinha força de formado. vontade, já tinha Mas tô repertório. aqui, e ele me propôs algo, tu vi que na época era minha noiva, tem um carro, eu aceito o carro e um pouquinho mais de dinheiro aí, parcela. Eu comentei isso com a minha época, minha noiva, ela já postou, né? E ela falou, eu topo, vamos embora, pode entregar o carro, a gente parcelou o restante, e assim me tornei sócio dele. Como sócio dele, durante um ano, ele praticamente foi ver as outras empresas dele, me deixou lá, e eu cuidei como se fosse meu. Eu lembro que a gente tinha um cofre, e eu só abri o cofre quando o Ricardo estava próximo de mim, para que não houvesse nenhum tipo de dúvida a respeito de todas as coisas que estavam acontecendo na empresa. Honrava a vida dele como sócio, honro até hoje, né? Conto com alegria sobre ele, sobre a trajetória dele na minha vida. E, cara, você acredita que um ano depois, sendo sócio dele, virou Luciano, meus negócios em Brasília estão indo muito bem, eu gostaria de desfazer de Valparaíso. Você pode comprar a minha outra parte? E aí eu falei, novamente, Ricardo, eu gostaria, não sei como vai ser, mas eu também não tenho dinheiro. Ele falou, eu divido para você, lembra até hoje, em 10 vezes de R$ 5.000. Era o meu salário como farmacêutico, porque eu era sócio dele, mas era o farmacêutico responsável, que sou até hoje dessa loja, do Valparaíso 2. E aí eu comprei a parte dele, dividi em 10 vezes, e a minha esposa topou a parada e disse assim, pode deixar, eu trabalho, cuido da nossa casa. Eu vou colocar dinheiro dentro. A gente trabalha muito, investe em tempo de qualidade quando estivermos juntos, sábado e domingo, e quando dava, que alguns sábados e alguns domingos eu fazia plantão,
mas de lá, o meu salário de farmacêutico iria ser, então, o valor que eu precisaria para pagar essa parcela no próximo ano, 10 Entendi. vezes. Então, ali nós compramos, E pagamos, aí virou me tornei o proprietário. proprietário. E ele, a única coisa que ele pediu é que eu tirasse o nome, que ele tinha esse nome há muitos anos, do sogro dele. E eu fui para Belo Horizonte um dia, estava orando, pedi ao Espírito Santo o nome, e ele soprou no meu espírito, Vivenda. E eu fui pesquisar o que é. Você já viu que tem muito condomínio Vivendas? Sim, Você até demais. falou Vivendas aí, é Vivenda. Vivenda. Farmácia Vivenda de Manipulação e Homeopatia. Foi aberta em 13 de novembro de 2003. A loja que tem nossos 22 anos, está indo para 23 agora esse ano. Vivenda. Aí eu fui pesquisar o que significa qualidade de vida. Por isso que muito condomínio vivenda, principalmente quando tem muita floresta, ele está querendo dizer que seja atraído por uma qualidade de moradia. Entendi. E naquele caso eu entendi que a minha farmácia teria uma pegada com qualidade de vida e chamaria Vivenda. Nome esse que a gente traz com muito carinho até hoje. E assim começa a minha vida empreendedora. Então, você me perguntou, Luciano, teve um planejamento, um pensamento estratégico? Tenham. Deus. Tenham. Não, eu sou um case, eu acho que pode ser observado, isso pode acontecer com você, mas se você tiver oportunidade, faça um planejamento, busque informações, vá para uma empresa que você tem como orgulho, referência na que você quer ter, ou no que você quer abrir, Pegar no que você bagagem, quer né? expandir, pegue bagagem, observe o mercado, porque depois que você se torna um empresário, não é brincadeira. Tem muita coisa aí que a gente vai comentar ao longo Sim. desse bate-papo. E Mas então eu não aconselho, olha, deu certo com o Luciano, faça. Pode ser que dê, se você perceber, também não desista, mas comigo não foi romântico. Foi assim, de repente as oportunidades se abriram, o que eu posso dizer é que eu peguei, e aí eu lembrei, meu Deus, eu passei ali, disse que eu queria uma farmácia de manipulação, mas naquele lugar. E eu percebi que aquela inspiração vinha do espírito, mas eu não estava preparado. Então ele me colocou dentro de uma farmácia, eu fui servir primeiro, e servi o meu sócio com uma honra tão grande, que até hoje eu também sou presenteado, porque à medida que meus negócios foram crescendo, eu chamei sócios que são da minha sala, formados junto comigo em farmácia. O Hermes, que é de São Paulo, e o Eriston, que é do interior de Minas, chama Itaú, minha cidade. E eles vieram ser sócios junto comigo, e nós somos sócios, onde estávamos juntos, e somos sócios até hoje nessa caminhada. 3 sócios que permanecem amigos ao longo dessa caminhada em paz. É bem difícil de acontecer. Né? você comentando aí, você citou tua esposa, né? Milena. Milena. O quão foi importante ter o apoio dela? Não é só importante, não. Sem ela, não teria dado. Não teria conseguido. É muito bom. É muito bom encontrar a pessoa que Deus desenhou para você e você ser o desenho para ela também, sabe? Você ser o propósito para a vida dela e ela ser seu propósito em vida. A Milena, só para você contextualizar, ela é formada em fisioterapia em Belo Horizonte. Ela formou primeiro que 1 ano e ela estava indo muito bem em Belo Horizonte, Lucas. Ela trabalhava num asilo daqueles classe A, como fisioterapeuta, ela trabalhava numa área de estética, ela trabalhava numa clínica de fisioterapia e ela estava galgando um bom caminho em Belo Horizonte. Quando ela viu que aqui, na região do entorno sul de Brasília, as coisas estavam indo bem para mim, e eu disse para ela logo observou as oportunidades para ela e ela veio e aceitou um emprego na White Martins, aqui no CIA, numa empresa de gases, para trabalhar como fisioterapeuta respiratória, que é a pós-graduação dela. E aí ela veio para cá, largou tudo lá para vir. Um primeiro passo esses dias eu estava conversando com ela, o que fez? Ela falou que eu te amo, e eu sabia que você era o homem da minha vida. Brincando assim, eu acho que ela quis enaltecer. Mas bom, de qualquer maneira, o que eu percebo ali, ela acreditou no projeto de verdade, sabe? Abriu mão do projeto dela lá para vir aqui. Com certeza também ela tinha dentro dela esse desejo de observar o que estaria acontecendo aqui, o que Deus tinha para nós. E logo depois, meu irmão, eu te disse, ela tinha um carro que o pai dela tinha dado para ela na faculdade. E ela estava ganhando um carro da White Martins para trabalhar como representante no home care, na área respiratória. Então o carro dela ia ficar disponível. Foi o carro dela que abriu a porta para me comprar a da Jetsem, que se tornaria Vivenda Manipulações. Então ela foi minha primeira investidora. Ela abriu mão um pouco do sonho dela para estar na região que ela percebia a nossa prosperidade. E pulando alguns anos para frente aí, a Milena foi sempre uma conselheira e é até hoje. A maioria dos meus negócios que eu vou fazer, a maioria das coisas que eu vou tomar, eu tomo a opinião dela e eu sei que vai vir uma opinião sensata, de sabedoria. Ela é o meu freio. Eu vou dizer assim, Lucas, é importante todo empresário ter um freio. Exato. E você não é freio porque o empresário carrega consigo um empreendedorismo, tem uma energia Gás, igual né? um trator. Você precisa ter um freio, que senão o trator é muito bom para limpar, mas ele também destrói muita árvore, ele vai para lá e vem para cá. Ele é bom para limpar, abrir caminho, mas
se alguém não tiver dando os nortes ali, ele sai avassalador, né? Sim. E de repente avassalador consigo mesmo até. A Milena é meu freio. Ela, tipo assim, não faz isso não tá na hora, não é bem assim. Ela, de vez em quando, ela joga aquela água, que a gente chama de banho de água fria, para dizer, calma, não é bem a hora, sabe? Então, a minha conselheira, mas anos depois, a Milena foi convidada pelo Lotte Martins para ser a representante do setor Centro-Oeste. Era uma grande oportunidade. Ela já estava ganhando 3 vezes mais do que eu, meu irmão. Mas nós tivemos as nossas filhas e ela viu que os nossos negócios estavam crescendo. Eu já estava na segunda farmácia de manipulação e estava para abrir a clínica, a Provida Centro Médico. E ela decidiu abrir mão da empresa dela para cuidar das nossas filhas e para me ajudar nas nossas empresas, que ajuda até hoje. Ou eu saí para vir para cá, ela ia vir comigo, não veio porque ela continuou fechando o financeiro de uma das empresas lá junto comigo. Então se tornou uma ajudadora no nosso projeto para cuidar das nossas filhas, se tornou conselheira. E então, você me perguntar, não é importante, ela tá junto, ela é fundamental, e sem ela eu não teria conseguido chegar aqui com certeza. Se Deus não tivesse colocado ela na minha vida, eu sozinho não teria chegado até aqui. Invista no seu parceiro ou parceira, né? Eu digo que é a decisão mais importante que você tem para fazer no tempo imaturo que de repente você esteja vivendo. Porque E principalmente para o empresário, né? Que a vida já é bem... Já bem corrida. Você vai encontrar sua esposa talvez numa idade um pouco mais nova. No meu caso foi bem novo, mas entre 22 até 26 anos, né? E, rapaz, é uma decisão que é para o resto da vida e ela vai ser uma ajudadora, uma conselheira, uma próxima, alguém que você estimula, alguém que estimula você. É uma cumplicidade muito boa. Deus fez tudo muito perfeito, né? Muito legal. E até pegando esse gancho, como é que foi a decisão de você abrir outros negócios, né? Porque você começou com a vivenda, e aí a segunda foi a Provida. Foi uma oportunidade ou uma consequência que você viu uma necessidade ali, até dos próprios clientes dentro da farmácia Vivenda? Lucas, nenhum dos meus negócios, como você citou, são 5, né? Eles foram planejados. Não façam isso. Não estou aconselhando. Foi realmente assim, um conjunto de fatores que permitiram que eles viessem a se tornar empresas de sucesso. Eu tenho 2 empresas, Lucas, que é a Vivenda e o Fleming, que são longevas, já tem mais de 20 anos. Eu tenho uma com mais de 15 anos, que é a Provida Centro Médico, uma com 12 anos, que é a Faculdade de Logos. Eu tenho a Upgrade, que tem 8 anos, e a mais nova, que tem 6, é a nossa holding, que é a Nexus, né, que é a nossa empresa de serviço. Não é uma holding patrimonial nem familiar, mas de serviço. Uhum. Então, poxa, você chegar no Brasil, você dizer, eu tenho algumas empresas. Quando eu digo eu tenho aqui, os meus sócios fazem parte, como eu disse, eu tenho outros 2 sócios, e nossas esposas. Você chegar no Brasil com 6 empresas abertas, e essas, 2 ter 20 anos, uma ter 15, outra ter 10, meu irmão, é um milagre, né? É um milagre, exatamente. É um milagre, a gente que conhece sabe hoje. Eu vejo porque além de diversificar, você ainda conseguiu manter por muitos anos. Né? Eu, graças a Deus, nunca fechei uma empresa do que eu abri. Eu já fechei filiais, mas não empresa. Todas que eu abri, elas estão abertas. Então, o que acontece? É um desafio. E eles não foram planejados, como você disse. Olha, você veio cá, pensou, fez uma análise de mercado, não teve isso comigo. Foi realmente um instinto empreendedor dizendo, uau, tem uma oportunidade aqui. Eu enxerguei oportunidade. E ali eu fui igual um leão para cima das oportunidades. Quando eu estava na Vivenda dando certo, o Remson já estava me ajudando, mas a esposa, que é a Graziella. Ele é homeopata farmacêutico, uma especialista em homeopatia, e ela é indústria farmacêutica. Eles vieram e já começaram a ajudar na Vivenda, manipulação e homeopatia. Eu me tornei um pouco mais livre. E deu liberdade para o empreendedor, tempo para pensar, ele vai empreender. Vai começar a analisar o mercado, as oportunidades. Vai começar a fazer alguma coisa para mexer, não consegue ficar parado. Foi aí que eu vi a oportunidade de nascer um centro médico com um laboratório de análises clínicas. O centro médico, até falei que era Provida, mas ali está mais voltado para o Flame do que para o centro médico. Por quê? Porque eu também sou analista clínico, eu sou bioquímico. Uhum. Então, além de farmacêutico, era bioquímico. Então, eu sabia que existia esse mercado. Só que eu não enxerguei ele no Valparaíso, por incrível que pareça. Eu enxerguei, que foi o caso da Vivenda. Eu enxerguei ele no Novo Gama, porque eu dava aula no Novo Gama agora para um curso técnico de enfermagem, que se tornou hoje a minha faculdade, Colégio Logos, e hoje eu tenho a Faculdade Logos. Esse laboratório começa ali para atender aos alunos do curso técnico e à comunidade pelo SUS. E a gente faz com tanta destreza que ele abre-se uma porta ali para a gente continuar galgando. Depois, eu estou falando galgando pela segunda vez, porque galgar e galgando... Já está ajudando, né? Já estou fazendo o merchandising aí, né, Lucas? E aí, eu vou galgando ali realmente como Fleming, e abre-se a porta para um centro médico, que aí nasce a Provida. Então foi a Fleming, né? Depois, o Fleming, depois a Provida. A Provida, isso. Entendi. Isso no Novo Gama. Isso no Novo Gama. As 2 nascem no Novo Gama. Na verdade, 3, porque a Faculdade de Logos nasce no Novo Gama também. A Vivenda e a Upgrade nasceram no Valparaíso. O Fleming
A Faculdade de Logos e o Centro Médico Provida nascem no Novo Gama. Entendi, muito bacana. E hoje eu sou, através da Vivenda, a segunda maior rede de farmácia de manipulação do DF. Caramba. E eu nasci no Valparaíso. Geralmente seria o contrário, né? Sim, geralmente é. Vem de lá pro entorno, né? Eu vim do entorno para cá. Eu fiz com tanta destreza, qualidade, prezando por um bom negócio, honrando os meus compromissos. Eu sou farmacêutico, presente, junto com meu sócio, Remerson, junto com minha sócia, Graziella, com a minha esposa, princípios, valores. Nós viemos, a primeira farmácia que nós abrimos foi em Sobradinho, no DF, depois foi na Asa Sul, depois em Ceilândia, depois em Taguatinga, depois em Planaltina, e agora nós estamos voltando para o Goiás novamente, no Novo Gama, mas nos tornando a segunda maior rede. A primeira farmacotécnica, se não me engano, acho que estava com 11 unidades, e a segunda a gente já com 8 unidades. Cara, que bacana. E a mesma coisa com o Flame. Nascemos no Novo Gama e hoje somos conhecidos como um dos maiores laboratórios do Distrito Federal. Um nome, nós temos um nome. Até porque esse nome nasceu dentro do Hospital DAI, então ele foi muito conhecido por muita gente. E o nome é muito bom. Não é ótimo, na verdade, todas as empresas eu gostei bastante de todos os nomes. Você sabe por quê? Vou ter que envolver minha fé. E tem problema não, né? Não. Claro. Como você disse, sou cristão evangélico, né? E uma coisa que eu aprendi com a Bíblia é o quê? Você precisa declarar aquilo que você crê. A sua boca faz muita diferença na construção dos seus negócios, da sua família, da criação dos seus filhos. Não é à toa que reclamação, até cientificamente está comprovado, o mal que uma pessoa que reclama muito faz para si mesmo. Né? O tanto que ela atrai para si aquilo que ela diz. Esse foi um princípio tão grande que eu estava orando para ser o nome da Vivenda, eu te falei, Vivenda, qualidade de vida. Opa! Ótimo. Upgrade. Certificado digital. Eu ajudo empresas. Você acabou de dizer, eu sou cliente da Upgrade. Olha o que você está declarando. Não estou dizendo que é consciente ou inconsciente, mas é proposital. Não é ao acaso. Você está indo numa clínica, num centro médico. Você está indo na Provida. Você não está buscando doença, você não está buscando só cura. Você está buscando vida. É a Provida. O Flame, sabe qual é o nosso lema? Nossa paixão, Flame, flamejar, ao mesmo tempo que é um sobrenome, né, de um cientista, está no sangue. É o cientista que descobriu o antibiótico, é o Flame. Então... Não é só criar uma marca, né? Tem um embasamento também. Faculdade Logos. Logos é conhecimento aprofundado. Tanto que na palavra de Deus nós temos o Logos e o Rema. O Logos é a palavra escrita, compreendida, o conhecimento que é capaz de levar a uma profundidade. O Rema é a inspiração. É aquilo que está no Espírito. É aquilo que é revelado pelo Espírito. Então a palavra de Deus ela é Logos e ela é Rema. Você pode lê-la e compreendê-la. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É Logos, é um conhecimento. Mas no dia que faltar e ele te sustentar, você vai virar, o Senhor é meu pastor e nada me falta. De nada eu tenho falta. Porque ela se tornou Rema, ela se tornou uma realidade na sua vida. Enquanto ela é conhecimento, ela é Logos. Então eu preparo os meus alunos para viver o Rema. Mas por enquanto eu dou conhecimento. Faculdade de Logos. Todos os meus nomes, Lucas, foram pensados. E você mesmo teve ideia? Vamos dar crédito? O Espírito Santo, orando. Senhor, me inspira. Aí é lógico que você vai ler, você vai ver um podcast. Hoje eu assisto uns 2 podcasts por semana inspiradores. Dali vai vir insights para você. Mas tem algo sendo construído dentro de você. Tem algo sendo forjado dentro de você. Um pensamento, algo que você está estudando, algo que você está ouvindo. E o Espírito Santo está te inspirando. De repente vem aquela explosão. Pum. É isso. É esse o nome. E é aquela explosão que você tem 100% de certeza, né? Aí você não tem dúvida mais. E se você perguntar se você tem 100% de certeza porque está tudo planejado, nem sempre é. Sim. Nem sempre é. Tudo bem que eu vivi uma aventura de todas as minhas empresas ser assim, mas essa explosão aconteceu em todos. Entendi. E, doutor, uma pergunta que até eu, né, tenho curiosidade, né? Qual foi o momento crítico, né, que você percebeu, tipo assim, não dá mais para eu ficar sozinho? Além da sociedade, né, e de buscar profissionais, gestores para te ajudar, como é que foi essa transição para você deixar um pouquinho operacional? Claro que ainda, né, não tem como deixar 100%, impossível. Nem é bom. Nem é bom, mas em que momento que você identificou isso, para até conseguir dedicar o tempo para as outras empresas, né? Maravilha. Lucas, eu tenho muitas experiências dessas ao longo da minha trajetória. Eu percebi a necessidade bem antes, mas quando eu tive consciência dela, eu fui fazer um curso de imersão chamado Empretec do Sebrae. Já ouviu falar? Já. Eu sou da primeira... Inclusive recomendo, né? Das primeiras turmas do Goiás, né? No tempo que ninguém falava em imersão. Você fez aonde? Em Lusiânia? Eu fiz em Valparaíso. O da turma de Lusiânia. A da Lusiânia foi a primeira do entorno, a segunda foi essa minha, no entorno. Mas eu sei que teve outros do Goiás. Um dia eu encontrei o Masashi e eu falei isso com ele. Ele foi lá e pesquisou e me mandou até a foto. Realmente você é das primeiras turmas. Ele é do Sebrae, ou era de Lusiânia. Bom, eu fui fazer essa imersão. Na época não se falava disso, meu irmão. Hoje é mais comum, né? Sim. Mas na época nem se falava disso. E eu fiquei uma semana, a gente ficava... Você fez? Na verdade não, mas eu sempre consumi os conteúdos do Sebrae.
Ah, né? perfeito, eu também. E isso me ajudou muito no início. Demais Mas também. eu me arrependo de não ter feito. Mas todos que eu conheço que Dá tempo de realizou, fazer. Eu já levei um para a faculdade de é, Logos, não tem 2 anos. Eu chamei o Sebrae e falei, eu quero que vocês implantem aqui. Vou te contar por quê. Olha só, eu fiquei 7 dias imergido. Hoje parece que é 3 só, mas na época era 7. Você uhum, tinha que tirar a sua semana, o celular não era tão intenso quanto é hoje, mas você não levava, e você ficava ali dentro, você tinha que esquecer seu negócio. E assim eu fiz. Nos primeiros dias foi mais robusto naquele tempo, mas depois eu peguei a pegada. Não vou dar aqui um spoiler de como é, porque eu acho que faz parte do curso você conhecer. Mas no final, depois de você passar por várias dinâmicas, por várias experiências, de ouvir sobre tudo na área empresarial, Lucas, um professor, tutor, não sei qual é o nome no Empretec que dá, não lembro mais, mas um tutor te chama para dar um feedback. E um dos tutores que me chamou para dar um feedback, não lembro o nome dele, não sei quem é, mas eu sei que ele foi um instrumento para me abrir essa consciência. Ele virou para mim e falou assim: Luciano, você é um grande empresário, um grande empreendedor, tem uma energia, um caráter, uma visão que eu já percebi. Você vai longe, mas antes de chegar longe você vai morrer. Aí eu, poxa, como assim, né? Deu assustado. Ele falou: sabe por quê? Porque você é extremamente centralizador e perfeccionista, como é boa parte dos empreendedores. Eles chamam toda a responsabilidade para si. Porque é o sonho, é a visão que está dentro de você. E às vezes você tem dificuldade de compartilhar, de descentralizar. E aí você fica para si. Então você faz o que está anotado aqui na sua ficha. Você atende cliente de manhã, você manipula medicamento na parte da tarde. No finalzinho da tarde, que os pacientes vêm pegar as medicações, você volta para o balcão. Chega de noite, você vai dar aula, porque você precisa complementar seu salário. E chega de madrugada, você vai fechar seus caixas do financeiro. E aí você dorme 6 horas, 4 horas por noite. Então você vai ter um ataque cardíaco antes de ser esse grande empresário, ou então vai ter uma vida mentalmente conturbada de tanta pressão que você vai viver. E todo mundo acaba também não crescendo ao seu lado. Sabe por quê, Luciano? Não é porque você não é inspirador, porque você é. Mas tem uma situação. Como você chama toda a responsabilidade para si, você não estimula ninguém a crescer ao seu lado, porque você é o responsável por tudo. Você quer dar as ideias, você quer organizar, você quer operar, você quer validar dentro do laboratório. Ou seja, tudo tem que estar você. Então ninguém cresce ao seu lado. Aquilo foi tão impactante para mim, Lucas, que eu fiquei aquela noite, para provar que eu não era ansioso, eu passei aquela noite, perdeu até a fome, perdi né? a noite, uma fome e uma noite de sono, refletindo naquilo, para no final eu dizer, ele tem razão. Ele tem razão. Se você me perguntar, o planejamento estratégico é a coisa mais importante que você tem que sair quando você sai do Empretec. Uma das coisas mais importantes, né? Mais estimuladas. Eu saí com essa palavra. Eu preciso descentralizar. E aí veio a ideia da Nexus, na época que não falava-se hold. Hoje eu vejo como o Espírito Santo estava me levando, né? Para coisas que hoje são Já te comuns, adiantou, né? adiantando, né? Eu não falava o nome hold, mas é uma hold de prestação de serviço, que é a Nexus. E eu contratei a minha primeira colaboradora. O nome dela é Juliana. Hoje trabalho no GDF, uma grande profissional que me ajudou a montar o meu setor financeiro. Foi aí que eu comecei a descentralizar. Como eu te disse, de madrugada eu fechava meus caixas. Agora a Juliana fechava meus caixas. A Juliana via os meus boletos, a Juliana pagava para mim. Ao lado, no início, Sim. cortar Ganhando o confiança, né? umbilical não é fácil. Eu fiquei do lado, próximo, depois fui ganhando confiança. Ela foi se mostrando confiante e ali começou. Dela foi a primeira colaboradora, depois veio o Cristiano na parte de gestão de pessoas, que me ensinou algo sobre gestão de pessoas. Depois veio na parte contábil, depois veio na parte jurídica, doutor Adriano, que está comigo até hoje, é o meu advogado até hoje, advogado das nossas empresas. Depois nós caímos na área de marketing. Marketing teve uma mudança aí, envolve até você nessa mudança, né? Sim. Quando a gente se conheceu. Não faz parte da holding hoje, a gente voltou para ser prestadores de serviço, mas a gente criou uma empresa, em cima dessa empresa nasceram os meus primeiros leads de grandes áreas do conhecimento. E dali eu comecei também a ver a importância gerencial e líderes ao nosso Então, uma redor. dica deu aquela faísca que você conseguiu organizar, melhorar a gestão. E o quão é importante Faça, você ter conhecimento, né? Buscar conhecimento. Lucas, faça, descentralize. Deixe as pessoas que estão ao lado crescer, deixe as ideias delas fluir. Se elas estão ao seu lado, já existe uma visão, já existe uma missão naquilo que você faz. Deixe as pessoas dentro daquilo ser livre também para criar, para desenvolver. Não precisa ser exatamente igual a você. Se está dentro da visão, não tem problema. Não pode sair da visão. Sim, Aí eu acho que você tem que chegar para a próxima. Não, nós temos um propósito, é esse. Está aqui entendi. a nossa missão, nossa visão, o que a gente quer fazer, o modo de eu pensar, está aqui meus valores, está aqui o que eu penso. Mas, se não sair dessas 4 linhas, que mal faz cada um trazer algo que é da pessoalidade dele. É muito melhor você deixar essa pessoa fluir do seu lado. E vale a pena. Eu me surpreendi demais da conta ouvindo esses meus colaboradores. Sim. Um deles até, Cristiano, de gestão de pessoas, a gente foi para um hotel fazenda e passamos 3 dias lá. E de lá eu ouvi tantas coisas dele, sabe? E veio, sabe o quê? Atrair, desenvolver, motivar, capacitar e, se precisar, dispensar talentos.
Olha aí, tá na minha mente até hoje, porque é verdade, né? É uma realidade da minha vida. Sim. São palavras que ele trouxe, a partir dali eu enquadrei isso na visão de gestão de pessoas que eu tenho e saiu dali E até quando a gente fala em gestão de pessoas, hoje você lida com quantos líderes diretamente e quantos colaboradores a Hold tem, né? Colaboradores está 232 direto, certo? A gente Uhum. tem bastante direto que a gente está na área de saúde, tem muitos médicos, né? Uhum. Alguns prestadores. Então eu imagino aí que uns 250, mais ou menos, a gente deve estar lidando Gente, diretamente. pra dedéu. Bastante. E de líderes? Líderes. E até uma pergunta que eu queria também entender, né? Porque, assim, é múltiplos negócios. É igual a gente falou aqui do tema, né? Que até eu queria que você comentasse também se isso foi benéfico também, diversificar a renda, Sim, né? perfeito. Você falou mesmo Mas aí. você tem uma frequência de reunião com esses líderes semanalmente, uma para cada empresa, ou reúne todo mundo numa sala da Nexus e discute cada um? Como é que é? Deixa eu responder a primeira. Você perguntou assim, como que foi essa questão da diversidade de negócio. Lucas, diversidade de investimento é diferente de diversidade de empresa. Porque eu tô falando isso porque na hora que você falou aí diversidade de negócio, eu fiquei imaginando, no mundo hoje de investimento, tem uma palavra-chave que é diversidade de investimento. Sim. Que é onde você vai colocar seu dinheiro. Diversificação, né? Diversificação. E olha, tudo bem, mas quando você está falando de investimento, você está falando em uma forma de proteger um dinheiro, O seu patrimônio. um patrimônio, um dinheiro, um patrimônio, ou melhor, que é fazer ele alavancar, perfeito? Quando a gente fala de empresa, Lucas, a gente não está falando. O foco não é proteger um dinheiro e fazer ele crescer. O foco numa empresa são pessoas. Uma empresa é feita de pessoas, começar por você, Sim. daqueles que são rodeados ao seu lado. Você sempre vai fornecer algo para uma pessoa. Então, a Vivenda fornece medicamento manipulado para pacientes. O Flame faz exames clínicos, laboratoriais, são pacientes. A Provida atende pacientes. A faculdade atende alunos. A Galgá entende empresas que têm pessoas envolvidas. Sim. Ou seja, você já parou para pensar que na empresa o foco são sempre pessoas? Seja as pessoas internas, seja as pessoas externas, seja as pessoas que estão envolvidas nos seus fornecedores, seja as pessoas no qual vão ser seus clientes ou pacientes, no meu caso. Ou seja, na empresa, a diversidade de negócios tem uma relação com diversidade de pessoas, público que você vai lidar. Aqui não é diferente. É lógico que uma empresa ela tem que ter lucro até para continuar atendendo a essas pessoas. Crescer, né? Mas o foco não é no investimento, o foco é nas pessoas. Quando você foca nas pessoas, então vamos lá, você foca no seu cliente. Foca no seu cliente interno para começar. Você foca naquilo que Deus colocou nas suas mãos, os seus colaboradores. A partir dali, o investimento vai retornar. Mas o foco foi nele. Depois o foco vai ser no seu cliente externo. Depois o foco vai mudando os focos, sem tirar uma, porque você foca uma certa. Primeiro é o seu cliente interno. Quem tem que comprar primeiro de você é o seu cliente interno. Ele tem que entender seu propósito, sua missão, faz sentido para ele. Depois, você vai vender para o seu cliente externo, porque é ele que vai te ajudar a vender para o seu cliente externo, a pessoa externa. Depois, você vai conquistar as pessoas que são seus fornecedores. Eles vão perceber a forma como você lida com o seu negócio, a honra que você tem com seus boletos, né? a credibilidade que você... Então, você vai mudando esse foco, mas uma coisa é fato, está sempre envolvido com pessoas. E a partir dali que você constrói essas relações sólidas, o investimento retorna. Ok, e faz parte. Aí entra meta, ponto de equilíbrio, CMV, qual é a minha lucratividade, qual é a minha rentabilidade, qual é o meu EBITDA. Isso tem que ter na empresa. Eu dou muito valor a isso hoje. Mas primeiro, eu entrei com foco em pessoas. A diversidade de negócios... Porque, querendo ou não, se você está com tudo isso alinhado, primeiramente teus próprios colaboradores, né? Depois os clientes, etc., a consequência da venda, ela ocorre porque você já está fazendo um bom atendimento, já está, né? Então, tudo flui muito melhor. Como é que você vai ensinar sobre atender bem um cliente se você não atende bem o seu colaborador? Se você não vê ele como ponto focal, como que você vai ver seu cliente? Para mim, isso não faz sentido. É lógico que é uma relação de mão dupla, a gente teria que ter um outro podcast para falar de gestão de pessoas aqui, para entender melhor o que eu estou dizendo, mais profundo, mas com certeza uma coisa é fato. Nós precisamos de entender que, como nós estamos falando de investimento, o foco é um dinheiro. Quando nós estamos falando de empresa, o foco é pessoas. Entendi. E a partir dali, nós desenvolvemos estratégias para retorno de investimento. Sobre diversidade de negócio, Lucas, é uma bênção. Mas o empresário que topar essa como empresário, não como... Agora, é isso que eu quis diferenciar. Se você quer pegar seu dinheiro e diversificar onde você está colocando, é uma segurança. Algo não deu certo, você tem um que está dando certo, você não coloca todas as suas fichas em um negócio só. Ok, isso é normal. Agora, como empresa,
Você não está colocando só seu dinheiro, meu irmão. Você está colocando sua energia. É tempo, sua né? força, é o seu tempo, é a sua vida que está ali. É parte da sua vida. Então, você não está diversificando só negócios, não. Você tá se fracionando, se fatiando também. A primeira coisa é, você tem que ter um propósito. Não faça isso se você não vê essa explosão dentro de você. Porque senão você não vai ter nem... Você não consegue focar em nenhum, e eu já vi muitos se perderem. Para mim, como disse, as empresas são longevas e isso é muito bom. Mas eu percebo hoje que foi uma graça da parte de Deus para chegar nesse ponto. Senão, eu poderia ter me perdido facilmente. Mas a verdade é que depois que você se encontra e se faz parte do plano, se essa faísca que está dentro de alguém que está nos vendo, eu quero ter essa diversidade de empresas, tem muitas coisas boas envolvidas nisso também. Uma delas é, como empreendedor, geralmente nós temos uma energia muito grande. E quando você tem diversos negócios, você distribui essa energia. E isso é bom. E as ideias também. As ideias, o empreendedor tem um negócio de vez em quando ficar entediado com o próprio negócio, porque ele coloca as coisas no devido lugar, depois, nossa, eu quero mais, né? Por incrível que pareça, isso ocorre muito quando o negócio tá indo muito bem, muito bem. Porque aí ele fala, rapaz, tá sobrando um tempinho aqui, tá sobrando um dinheiro, acho que eu vou investir. Eu vou para outro lugar. Exatamente isso, Lucas. Acontece exatamente isso. Aí sabe o que acontece, cara? Você quer distribuir aquela energia. E então, para o empreendedor, isso é bom. Eu gostei disso porque eu distribuí essa energia. Que bom que eu tenho sócios. Mais uma vez eu coloco aí, colocar pessoas ao seu lado, sabe? Eu tenho sócios que já não são tão quanto eu, né? O Hemerson ficou pela Vivenda, mas a Graziella, e eles transformam a Vivenda hoje numa empresa exemplo de administração. Mas ele é focado na Vivenda. Eu passo os relatórios das outras empresas nele, mas ele é focado na Vivenda. O Fleming, o Ariston e a minha esposa, Milena, mais a Jus, que é a esposa do Ariston, são focados no Fleming. Eu tenho um foco na Provida, na Upgrade e na Faculdade de Logos. Mas pensam que eu já estou doido querendo deixar para alguém, deixar organizado e ir. Então, essa distribuição de energia é muito bom. Mas tem que ter estômago, meu irmão. Não é qualquer Olha que interessante, você me chamou para a gente podcast, mas eu estava fazendo essa reflexão com a minha esposa esses dias. Eu nunca vi todas as minhas empresas indo mal ao mesmo tempo, mas nunca vi todas indo bem ao mesmo tempo. O que significa que tem sempre uma te pedindo socorro. Tem sempre um levantando a mão e falando, tô aqui, me ajuda que não estamos conseguindo. Então, assim, cada ano vai revezando. Às vezes eu estou surfando uma onda muito boa na Vivenda, uma não tão boa no Flame. Às vezes a Faculdade de Logos está aqui em crescimento, conquistando novos cursos, e então ela não consegue crescer. Mas em compensação, a Upgrade já está dando passos atrás para ir para uma outra esfera de atuação, sabe? Então você está sempre vivendo essa dinâmica. Então tem que ter estômago, porque às vezes você vai lidar com situações e você vai falar, poxa, não tá legal. E se você focar naquele não tô legal... A questão da energia que você comentou no início. Cara, aí os outros morrem. Então você tem que aproveitar, essa daqui tá boa, aí você curte nas que estão boas, você surfa na onda boa, na de cá tá pedindo socorro, você entra junto, você demonstra resiliência, persistência, perseverança, técnica e vai adiante. Então tem que ter essa dinâmica. Então, pessoal, não é para qualquer um. Tem que ter estômago. Tem que ter estômago, né? E uma outra pergunta aqui. Hoje, das 5 empresas, né? Qual que dá mais trabalho? Qual que foi mais difícil de escalar? Existe alguma área na nossa vida que não dá trabalho, né? Todas têm um trabalho, todos têm trabalho no bom sentido, eu quero dizer aí, né? Rapaz, não tem uma área da vida no qual... É porque a gente falou de fatia de tempo, né? Ou seja, qual é aquela que consome mais tempo? Né? Ok, isso vai depender muito da fase que a empresa tá. Então, se você me perguntar uma hoje, eu te teria uma resposta. Mas... não é sempre assim, vai mudando. Entendi. Vai depender dessa que está em socorro. Então, de repente, hoje eu estou mais ligado a uma empresa porque ela está pedindo socorro e eu estou lá mais próximo dela. Entendi. Então, ela está me consumindo um pouco mais de energia, um pouco mais de atenção. Em compensação, outra nem tanto. Mas você tem que vir aqui e depois deixar também, as coisas têm que fluir, né? Entendi. Então, não tem uma que dá mais trabalho, todas dão. Até porque eu decidi mexer com a área de saúde, principalmente, até porque a Faculdade de Logos é curso de saúde, mesmo na educação é saúde, e é uma área deliciosa, você serve muito as pessoas na área de saúde, mas ela requer muito, né? Muita atenção. A gente tinha um jeito de falar isso, que era, eu me sinto às vezes como uma 38 em roleta russa apontada para a cabeça. Por quê? Você está sempre manipulando medicamento. Se um der errado, eu faço 4 mil por mês. Eu preciso só de um errado para acabar com toda a minha reputação. Eu preciso só de um exame errado para acabar com a reputação do Flame. Eu só preciso de um erro médico para acabar com a minha reputação. Então, assim, parece que é uma roleta russa. Então, o tempo todo. Porque a área de saúde é assim, você lida com vidas. Sim. Você lida com vidas o tempo todo. Então, essa questão, assim, tem uma que dá mais trabalho, todas merecem atenção, às vezes uma mais, outra menos, mas a área de saúde requer muita atenção, muita qualificação, treinamento contínuo. E você, como empresário, Luciano, teve algum erro financeiro que te custou caro? Ou quase custou? Alguma coisa tributária, alguma coisa nessa trajetória?
Você falou aí que você usou o Sebrae, não foi, meu irmão? Eu Aham. também sou formado mais na área técnica, como eu disse, né? O Sebrae me ajudou muito no início da minha formação. Curso de planejamento estratégico, marketing para não marqueteiro, gestão de pessoas para iniciante, eu fui em todos. Todos, Lucas. Eu devo ter feito uns 30 mini cursos do Sebrae para começar a ter noção. Depois eu galguei. Inclusive, até anota aí pra gente deixar o link do Sebrae aí no vídeo para os Pronto. empresários que estão achando que conhecem de tudo, né? Vai lá e ajuda. Às vezes você não precisa. Vou fazer uma MBA. Um pequeno curso pode trazer o insight que você está precisando. Sobre gestão de pessoas, sobre marketing. Tá ali a resposta que você precisa. E no MBA, às vezes você vai estudar tanto e vai encontrar essa resposta depois de um ano. Faça um curso de 20 horas, 16 horas. Assista um podcast que traga informações relevantes realmente para você. Sim. O insight que você precisa, de repente, está ali. Né? É lógico que você vai crescendo nessas informações e daqui a pouco um curso de 12 horas sobre gestão de pessoas de iniciante não serve tanto para o Luciano mais, porque aquilo não vai ser, não vai acrescentar tanto Depende mais. do estágio também. Você vai crescer com aquela informação, mas dá para começar aí. E eu sou um exemplo que dá. Porque foi aí que eu comecei, com pequenas informações, pequenos cursos, no Sebrae e outros cursos que eu pagava também. Eu lembro, você perguntou aí qual é o meu maior problema, né? Até hoje é tributário, meu irmão. Tributário no Brasil não é. Nem os contadores sabem direito. Você contrata 3 contadores para ele te dar uma opinião sobre a sua empresa, vai sair 3 opiniões. Pior que é mesmo. Entendeu? Então, não é fácil no Brasil. E eu não estou culpando eles. Eles estudam muito e cada um acaba tendo a sua melhor decisão. Mas não é brincadeira, né? Nós estamos vivendo nesse momento tenso aí do nosso Brasil por causa da mudança na reforma tributária e nós estamos vendo isso. Lucas, eu sempre perdi muito dinheiro no tributário. Às vezes por irresponsabilidade minha, por não saber, mas às vezes não. Às vezes é o sistema do Brasil que é difícil você se enquadrar. E você nunca sabe se você está certo o suficiente. Então, porque se fosse aquela forma, não, eu pago meu imposto aqui, meu irmão, tava tranquilo, pago meus impostos sempre. Boleto de FGTS, INSS do tributo, eu não fico devendo. Até porque eu tenho um costume de dizer, não sei se pode dizer isso aqui, mas vou dizer, o governo é um péssimo agiota, né? Ele não te mata não, mas ele mata sua empresa. E sem dó. Fica devendo ele, depois vai vir juros, multa, e ele vem com a força dele, Receita Federal, para cima de você e dê conta daquilo que você está fazendo. E eu falo isso com muito respeito, né? Honra, mas é o Estado. Não é uma pessoa, não é o tem Estado. uma ajuda, né? É uma coisa não vai chegar lá e te ajudar, não. Ele vem, é uma pessoa que vem em resposta ao Estado. Então, não é bom você dever, os juros são altos, então é melhor pagar e é melhor pagar na base. Até para você não se enganar. Muitos amigos, eu vejo, às vezes, falando sobre imposto e talvez não pagar tudo que se deve ali. Eu falo, meu irmão, uma hora ou outra isso vai pesar para você, até porque você faz seu preço baseado no imposto, né? Se você tiver um preço que te engana, na hora que você precisar, você vai ter um aumento de preço tão grande que seu cliente não vai conseguir entender. Sim, aí você vai falar, não, agora eu tô pagando imposto? Não tem jeito. Tributário. Isso foi tão forte dentro de mim que uma vez eu fiquei tão irritado com um erro de um contador teve que eu fui parar em São Paulo, na Avenida Paulista, para fazer um curso de 10 dias. Contabilidade para não contador. Essa é a primeira vez que eu ouvi o termo EBITDA. Hoje se fala mais. Sim. Ainda mais pequeno empresário já sabe o que é EBITDA. Mas a primeira vez que eu ouvi ROI, EBITDA, eu sabia só lucratividade e rentabilidade. Eu assustei e falei, nossa, mas será que isso é tudo para mim que eu preciso? Não, vem cá, você vai fazer uma leitura de DRE. Mas tá aí uma área que até hoje eu tenho muitas dificuldades. E é muito importante. Né? Nossa, ela é muito deixar. importante. Outra pergunta que a gente até conversou um pouco sobre isso anteriormente, foi a questão da tua decisão de criar uma sede própria, né? Se você puder contar um pouquinho como é que foi essa decisão, essa trajetória, se tem algum testemunho envolvendo isso daí. Sempre. Porque hoje virou um ecossistema lá. Eu acho que todas as empresas ficam num lugar só, né? A Vivenda é a última que eu te falei, estava saindo de lá, parei na obra, que é a última que está tendo para entrar lá. Mas o Flame já está lá, Provida, a Faculdade de Logos, Anexos, estão todos lá. Entendi. E como é que foi essa trajetória da construção do prédio? Pensa numa pessoa que era resistente, ter o imóvel próprio para a empresa, era eu. Dinheiro na minha mão, Lucas, não era para construir imóvel. Eu tinha mais de 35 contratos, devo ter ainda, de aluguéis. Flame crescendo, 16 unidades, Vivenda crescendo 8 unidades, mas umas ocupam mais de um espaço, tem às vezes mais de um contrato de aluguel. Sim. Upgrade tinha 3, Valparaíso, Santa Maria e próprio Novo Gama. Você contabiliza isso aí, você vai ver que vai dar próximo de 30 contratos de aluguel. E sabe o que eu achava bom? Porque enquanto você tem um compromisso com aluguel, aquilo está no seu custo. Aluguel, custo fixo. Sim. É aluguel, você tem que contabilizar ele. E uma coisa que eu percebi se isso aqui for meu e minha empresa não aguentar pagar, o primeiro que vai sofrer vai ser eu mesmo. Ou seja, ela não vai pagar o aluguel para mim mesmo. Então, eu vou ser devedor 2 vezes de mim mesmo. A minha empresa não pagando aluguel para mim. Então, eu percebi, não é por aí. E eu me via muito como empreendedor e dinheiro na minha mão se transformava numa empresa. Entendi. Eu verticalizava logo, horizontalizava, né, dizendo, né? Hoje eu tenho um desejo de mais verticalizar do que horizontalizar, mas eu crescia nas zonas horizontais, eu alcançava os novos espaços, era essa energia que a gente tinha.
Até que um dia eu percebi, através de um lugar que a gente estava, eu lidei com um locador que não lidou com as formas corretas de ligar com a empresa. Você não pode brincar com a empresa que você está ali, que está fazendo seu ponto, que tá fazendo uma coisa séria, né? E durante a pandemia, ele não aceitou uma negociação que todos os outros aceitaram, que na pandemia, o IGPM deu 32%. Você lembra disso, irmão? Lembro. Quem não conseguiu Foi um baque, negociar né? foi um baque, né? O seu aluguel quase que dobrou, né? Uhum. Então, eu tentei negociar... Quase que dobrou e o movimento diminuindo, diminuiu. né? E a gente num processo de reconstrução. A maioria aceitou o outro índice... IPCA, não? IPCA. A maioria aceitou o IPCA, que deu 10%, né? Naquela Uhum. época. Você passou por isso Sim. também? E ele não aceitou, e foi um entrave entre nós. Aí eu pensei, poxa, aqui tem tanta empresa minha alocada, não é assim. Naquele momento deu o desejo de ter uma sede própria, pelo menos uma, que comportasse todas ao mesmo tempo. E qual é a cidade que eu tinha todas ao mesmo tempo? A única era Novo Gama. Valparaíso tem Flame, tem 3 Flame, 2 Vivenda e um Upgrade. Santa Maria tem Flame e tem Upgrade. Gama tem Flame e Provida. As outras cidades do DF tem alguma Flame ou a Vivenda. Mas a única que tinha todas as empresas é Novo Gama. E aí, então, eu decidi, meu sócio, o Emerson, nós decidimos construir um edifício ali para comportar as nossas empresas. Mas você perguntou se isso vem para o testemunho, lógico, meu irmão. Nunca eu iria construir um edifício de 12 pavimentos, Vou até deixar uma foto aí, colocar uma foto, um vídeo aí que a gente tem do prédio, só para o pessoal ver. Tá lindo, uma referência à nossa região. Por conta própria. Uma visão dos céus mesmo, para o meu negócio, para aquele momento que eu te falei, eu tinha até resistência de ter o meu negócio. Mas hoje eu vejo que é uma bênção. É o que você falou, estamos tentando transformar o ecossistema solar. Todos que estão ali, mais alguns inquilinos que nós atraímos hoje, construindo um lugar bem diferenciado. Massa, isso é muito bom. E, doutor, mais algumas perguntas aqui. Qual a característica que você não abre mão em um líder? Hoje você lida com várias pessoas, né? Aí, você faz entrevista hoje em dia? Faço. Algumas eu faço. As mais importantes. O que você, na entrevista, você observa? Graças a Deus, tem um tempo que para líder eu nem tenho precisado tanto. Por quê? A maioria dos meus leads são longevos na minha empresa também. Ontem eu estava com uma que é a Juliane, ela tem 10 anos de empresa. Antes dela era a Juliana, que tem 15. Você conheceu, né? Você lidou com a Juliana, né? Sim. Ou com a Juliane você não lidou, né? Não, a Galgar só com a Juliana, isso. né? A Juliana tinha 15 anos. A Juliane que substituiu ela tem 10. Então, são pessoas que estão há um bom tempo com a gente, sabe? E as que substituem, muitas das vezes, já estão com a gente há um bom tempo também. Mas hoje, eu acho que é uma das coisas mais importantes para mim, no líder, ele saber visualizar os seus colaboradores com humildade no coração. Perceber o humano. Perceber a pessoa, para mim, é mais importante. É das mais importantes. Perceber a pessoa que ele vai lidar. Nós vivemos um tempo que, se você conversar com 10 empresários, 9 vão dizer que estão com problema de pessoas. Sim. Não é verdade? Isso é fato. É um fato, né? Principalmente mão de obra qualificada e tal. Então, como que nós vamos reverter esse quadro? Nós vamos reverter esse quadro, então, investindo em pessoas. E o líder tem que perceber, então, no que você está colocando o maior do seu investimento. É em pessoas. Se ele jogar fora o seu maior investimento, porque às vezes a gente quer que o líder venda muito, mas se ele vender muito, castigando muito o seu colaborador, daqui a pouco você não tem colaborador, a sua venda vai cair. O turnover lá em cima. Exatamente. E a gente vê um turnover altíssimo. Olha, eu tinha um orgulho até pouco tempo atrás, o Lucas, de dizer que o meu turnover era baixíssimo em todas as empresas. Uma delas, por necessidade de muita mão de obra, o turnover aumentou. Mas nós já estamos de olho nisso. Justamente se importe com pessoas, invista nelas, atrair, desenvolver, motivar, fazer o possível para reter. Mas se não der, dispense. Mas saiba, você está lidando com uma pessoa, com uma vida. Trate com honra sempre. Está cada vez mais difícil ver essa pessoa. Eu acho que um dos maiores problemas que nós empresários vamos enfrentar as pessoas estão tão difíceis de lidar no mundo que a gente vive, egoístas, egocêntricas, hedonistas, pensam em si mesmo, sem alguma ética, algum caráter, tem muita coisa acontecendo. Que a gente pode ser que veja tanta injustiça por parte das pessoas na nossa vida, que a gente venha desacreditar em pessoas. Mas no dia que você desacreditar em pessoas, você morreu. Não é à toa que Jesus disse assim, olha, quando ele estava falando para fariseus, ele falou assim, ame ao próximo como você se ama. Naquilo ele está falando para o fariseu assim, qual que é o seu melhor? É se amar? Então ame ao próximo com esse amor, do tamanho do seu. Quer dizer, a régua já era bem alta, né? Mas quando ele foi falar para os seus discípulos, ele não disse isso. Ele disse assim, ame ao próximo como eu vos amei. Aí a régua subiu. A régua subiu muito. Tipo assim, eu não estou te pedindo para amar as pessoas com o amor que você pode dar, porque ele ainda assim é pequeno diante do que eu posso fazer. Você, a partir de agora, ame as pessoas com o amor que eu depositei nas suas vidas. Assim como eu
fiz por você, você faça pelos outros. Sim. A régua subiu lá em cima. Então eu percebo nas palavras de Jesus aonde está o foco dele. Só que, se você for ler a palavra, você vai ver que Jesus quer prosperidade. Jesus quer nos dar, quer nos prover, é um bom pai, Deus é um bom pai, mas o foco dele é nas pessoas. Então, se por acaso, pelo estilo de humanidade que nós estamos vivendo, nós como empresário que lidamos com tanto, no fornecimento, como fornecedor, como colaborador, como aquele que nós vamos alcançar o cliente às vezes é tão injusto como uma empresa. Vou até contar um exemplo aqui depois. Mas se com tudo isso apagar dentro de você esse foco, você vai ter razão. Eles me decepcionaram tanto, mas isso não muda a razão que você vai apagar consigo o maior propósito que Deus colocou na sua vida. Sim. É através da sua empresa abençoar vidas. Continue, como diria a Dolly, continue a nadar. Continue a nadar. Continue nadando. Doutor, qual lição ninguém te ensina sobre ter múltiplos negócios? Você já tinha até falado aqui no início para não deixe de planejar, né? Se planeje, se capacite. Não quer dizer que você também não se planejou, você aproveitou as oportunidades, obviamente, né? Mas qual lição hoje que você diria aqui para os empresários que estão pensando em diversificar ali e ter outros negócios, né? Você vai precisar de ter uma equipe multidisciplinar boa ao seu lado. Hoje eu tenho o Gustavo no financeiro, mais uma equipe de 6 pessoas junto com ele, eu tenho uma gestão de pessoas, eu tenho um TI, eu estava até falando aqui com você, né, que o Armando estava lá em reunião comigo, ele já tem mais 2 pessoas com ele, eu tenho uma contabilidade, e essa contabilidade é enorme para poder suprir a necessidade de nossas empresas, pessoas de confiança, no qual a gente pode, né, junto ali, fazer um bom planejamento tributário, mas também de RH, de DP, né? Então, você precisa ter uma equipe multidisciplinar nas principais áreas, jurídico, setor jurídico bom, pessoa boa, um advogado que você conheça, que você dê crédito, que você construa uma relação com ele, para ele entender seus princípios e valores também. Mas você ter essa equipe multidisciplinar ao seu lado para você ter tempo de fracionar. Enquanto eles lidam com as empresas de forma única, você fraciona para você entender a liderança de cada um. Entendi. Então, hoje, para mim, se você perguntar assim, eu quero ter vários negócios, como eu vou fazer? Então, crie uma boa equipe multidisciplinar para eles te ajudarem, que aí você vai conseguir ter foco em várias empresas. Também essa questão de muitas pessoas hoje, muitos influencers, muitas pessoas falando. Meu irmão, tem tanta gente falando aquilo que não viveu, aquilo que não vivencia. Às vezes ele tem uma teoria ali, é bonito repetir aquilo, mas não sabe o que é na prática, como é na prática. No dia a dia. Né? Entendeu? O que você viver? Não, que a sua equipe tem que estar ali, você tem que ter treinamento contínuo. Meu irmão, você já viu o que é ter todo dia, atender um paciente, diariamente, e o paciente chega na clínica, vou colocar o da clínica aqui, ele chega na clínica, ele tá com uma enfermidade, ele tá angustiado, ele não quer esperar, ele tá frustrado, ele desconta toda a sua raiva no atendente, aí você pega no final do dia, não, porque o meu atendente todo dia tem que fazer treinamento para ser melhor. Opa, peraí. Isso aí me parece uma coisa muito bonita, fácil de dizer, bonitinha de se ver, mas na prática da existência, eu lembro uma vez que a pessoa falou assim, não, porque você tem que separar o profissional do pessoal. Que isso? Não existe isso. Você tá com um problema na sua casa, você vai trazer para o trabalho, é um ser humano. Lógico que você pode colocar ele um pouco mais profissional, para cada vez ele saber lidar melhor com as suas emoções, com os seus sentimentos, ok. Mas dividir isso. Uma vez outra pessoa me disse, não, ninguém é insubstituível. Eu disse para ele, mas que mentira, cara. Essa mentira pode roubar uma coisa, sabe? Porque Deus vem cá e coloca uma pessoa na sua vida. Você fala, todo mundo é indispensável. Você está dizendo que a qualquer momento que ele sair, tá tudo bem. Pessoa nenhuma é indispensável. A função é substituível. A função é substituível, é lógico. Mas uma pessoa não. O que uma pessoa pode trazer, a carga que ela traz de criação, de vida, de comportamento, da forma de lidar, é único. E ali faz parte integralizador do ambiente de trabalho. Então tem muitas palavras bonitinhas sendo ditas por pessoas que não têm a vivência de verdade, de estar ali, olho a olho, crescendo junto com o seu colaborador, com o seu líder, dando a mão para ele, falando, nós estamos juntos nessa. Eu vou, mas você vem junto comigo. E aí ele tem um monte de palavras. Então hoje em dia tem tantas pessoas falando tantas coisas que eu fico vendo e falo assim, nossa, não se aplica. Ou eu sou um babaca em tudo que eu fiz, ou isso aí é só palavras bonitas na hora da prática do dia a dia. Não é assim que funciona. Entendi. E aí muita gente fica naquela. Aí eu vejo alguns pequenos empresários. Eu tenho sido procurado muito para mentorear os meninos. Um monte. Deve ter uns 10 aí que eu vou mandar um podcast, eles já falaram que vão ouvir. E eles me perguntando sobre isso. Eu falei, não, filho, isso aí é teoria. Isso é uma teoria de gente que não viveu. Vem cá para o que é real. Vem cá para o real. Porque o real você constrói dia após dia, colocando tijolo, cimento, e vai. E quando você chega aqui, você precisa voltar aqui para reformatar tudo de novo. A escada sempre muda, tem sempre um jeito melhor de deixar ela. E até pegando esse gancho, doutor, você está mentorando aí,
É da igreja ou não? Não só, da igreja tem também, É? mas é mentorando no bom sentido, Não é? assim, de verdade, não cobro. Entendi. Ela senta do meu lado, lá ontem tinha um sentado do meu lado ouvindo minhas reuniões, ele, Vai uau, aprendendo por que osmose ali, experiência, né? isso. Aí ele me pergunta uma coisa aqui, hoje era minha filha que estava lá, então assim, eu tenho acho que uns 7 hoje que me acompanha aqui, colar, Massa. e me pede alguma opinião. E aí, doutor, tinha uma outra pergunta aqui também que a gente tinha separado. Se em alguma dessas empresas você já teve alguma proposta de compra, ou já pensou em comprar também alguma empresa? Mas eu comprei uma só, dei tanto mal com ela que eu falei, não, nunca mais vou fazer isso. Não é a minha pegada, eu não sou um investidor, eu sou um empreendedor. E como empreendedor eu invisto, mas a minha essência é empreendedorismo, eu descobri isso. Massa. Então eu fico calmo, eu fico em paz, eu não sou um investidor. Nunca demonstrei desejo de vender as empresas, então eu acho que isso nunca atraiu nenhum comprador, porque eu nunca joguei nem direta para isso. Uhum. Não, nunca E tive quando você uma vai proposta. se tornando relevante, né? Muitas unidades, acaba, né? Sim, não, até pouco tempo atrás eu nem sabia o quanto valia minhas empresas. Assim, eu chutava por alto e eu descobri que era muito menos do que era muito mais do que eu imaginava. Por quê? Porque como eu não fazia cálculo, eu fui fazer um curso e nesse curso era sobre isso, valuation. E aí eu coloquei em pauta para me entender o quanto que estava e descobri que algumas valia mais do que até que eu pensava, outras mais ou menos do que eu pensava, mas a maioria menos. Mas eu descobri que empresa, ô Lucas, é assim. Você colocou R$ 1 milhão na Galgar. A Galgar está tendo uma boa lucratividade, uma boa rentabilidade, tem uma boa EBITDA. Ela pode ser que valha 3 milhões. Mas a mesma Galgar, com R$ 1 milhão, com uma péssima lucratividade, com um baixo índice de retorno de investimento, com um EBITDA negativo, ela não vale nada. Aquele 1 milhão não vale nada. Você vai ter que pegar, desmontar isso tudo aqui e vender, de se bobear a troco de banana. E ainda clamar para a pessoa pegar o frete. Falar, você pode vir buscar com frete? Ou seja, o valor numa empresa é algo muito subjetivo do momento que você Sim. vive. Ela pode valer muito mais do que o patrimônio, pode não valer nada. Pode valer muito menos do que você investiu. Então, você tem uma empresa, faça ela um propósito de vida, leve ela a sério, que ela vai valer o que precisa valer. Agora, adquira conhecimento, seja um malabarista das várias áreas do conhecimento. Eu digo malabarista assim, essa foi uma visão que eu tive uma vez, lendo um livro. Desculpa, eu não sei dar o mérito, porque eu não me lembro a pessoa, mas o autor, melhor dizendo. Mas imagina um malabarista, ele tem 5 bolas ali, e ele tá sempre equilibrando essas bolas. E uma hora uma bola tá aqui em cima, outra hora tá uma caindo, e outra hora tá uma aqui embaixo. A de baixo ele tá pegando e erguendo ela. Enquanto ele está recebendo uma que está caindo, ele vai viver o momento pior dela, daqui a pouco ele joga para cima. Uma empresa vai ser sempre assim. Você tem marketing, você tem gestão de pessoas, você tem contabilidade, você tem jurídico, você tem financeiro. Então, cara, você tem uma série de esferas de conhecimento para você lidar. Meu irmão, às vezes você está aqui e o seu financeiro está top. Você enxerga um DRE, você enxerga lucratividade, rentabilidade, EBITDA, você tem fluxo de caixa, você faz... Uau! Doutor, o que você quer construir além do resultado financeiro? O que age no teu coração? Aqui a gente já falou de propósito, né? De propósito, de o quanto as pessoas são importantes, né? Rapaz, deixar um legado, né? O que é um legado? Um legado é mais do que uma herança, porque herança é um valor monetário, é um patrimônio, né? Um legado é algo que você deixa dentro das pessoas. Dentro das pessoas. Eu tive uma conexão disso há uns 15 dias atrás. Uma aluna minha estava no ônibus e ela estava conversando com o rapaz ali dentro do ônibus e ela falou que estudava na faculdade de Logos. Ah, já ouvi falar do Dr. Luciano. Aquele dali ajudou tantas pessoas, né? Aí ela veio e me contou esse testemunho. E ela não contou na frente da sala de todo mundo, assim, tava todo mundo assim na sala, falou, olha, eu ouvi isso. Eu falei, uau, legado. O legado, você não deixa, herança você deixa para herdeiros, legalmente constituídos, aqueles que você querem que receba. Legado você pode deixar em cada vida que você toca. Eu acabei de dizer para você no meu testemunho do Sebrae que aquele instrutor, que eu não sei o nome, ele deixou um legado dentro de mim. Ele me ensinou a descentralizar. Ele me ensinou um caminho que projetou as minhas empresas para um outro nível. Um legado. Uma fração dele veio para dentro de mim e aquilo fez total diferença. Eu não acredito só num grande legado. Eu acredito em pequenos legados que você vai deixando nas pessoas que você vai tocando, que você tem a oportunidade de inspirar, e aquilo dali vai mudando a vida de cada uma delas pelo seu modo de viver. E aí, no fim da vida, você tem um grande legado, pela junção dos pequenos legados que foram constituídos na vida das pessoas. E o tempo aqui é rápido, né, doutor? Então a gente tem que aproveitar. É muito rápido. Se a gente tiver qualquer oportunidade para agregar na vida da pessoa, faça. É o que vai fazer sentido para você. Eu vejo sempre que é o que faz sentido. Massa. Doutor, vamos fazer o bumerangue aqui agora. É um quadro nosso onde as respostas são curtas. Sim ou não, ou que vier na cabeça. Tem que ser tá? rápido. Tem que ser rápido. Sem pensar muito.
Vamos lá. Vamos ver se eu Vai, consigo. vai rodar uma intro aí agora e a gente já começa. Crescer rápido ou crescer sólido? Sólido. Sócio ou negócio sozinho? Sócio. A resposta é sócio. Pode complementar. Com isso eu digo assim, ó, respondi. Mas eu confesso que eu fui um privilegiado pelos sócios que eu tenho. Não sabe Eu escolher, vejo né? muitos exemplos que não são bons. Então, crescer com sócios. Antes eu dizia assim: você diminui para crescer. Hoje não. Você soma para multiplicar. Boa. Hoje eu não vejo meus sócios, eu diminuindo o meu lucro para diminuir meu trabalho para aumentar o volume de crescimento. Não. Hoje eu somo. E com eles eu multiplico. Boa. Ok, mas é porque são sócios que, uau, Faz a foram diferença, os né? aproximados. Se não, vá sozinho. Porque também um sócio ruim Atrapalha. atrapalha muito. Faturamento alto ou lucro previsível? Lucas, eu fui movido pelo faturamento alto muito tempo. Até eu descobrir que faturamento alto descontrolado é um precipício para uma queda brutal. Porque faturamento alto significa vender mais. Hoje, o lucro previsível, aumentando seu fluxo de caixa, faz mais sentido para mim. Mas então, fala isso para um pequeno empreendedor que está vendendo pouco e ele precisa de vender para sustentar o negócio dele hoje. Mas o sonho dele está aqui. Fala com ele que ele precisa ter um lucro previsível. No início da minha empresa, eu deixei o meu salário de farmacêutico lá dentro para a vivenda ser o que é. Então, vai depender da fase da sua vida. Boa. Mas hoje, para mim, o lucro previsível, na maturidade que eu cheguei, tá melhor. Mas eu compreendo que, uau, eu quero faturamento. Meu irmão, se você fatura 15 mil, faturar 30 vai fazer mais sentido do que você querer 1.500 na sua conta, que é 10% de lucratividade. Exatamente. Depende do momento, né? Muitas ideias ou foco extremo? Eu amo muitas ideias. Não sou uma pessoa tão focada, então amo, mas admiro demais. Ao lado de um bom múltiplas ideias, tem que ter muitos focados. Se você trouxer um monte de múltiplo fracionado do seu lado, meu irmão, ninguém tem foco, você está perdido. Atrai para você pessoas que têm visão diferente, conviva com elas, aprenda com elas, ceda um pouco, acrescente um pouco de você na vida delas também. Fica bom essa junção. Boa, boa. Errar rápido ou planejar mais? A resposta chama para um planejar, né, meu irmão? Lógico. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu descobri que na vida de um empreendedor, não errar não existe. Não existe essa expressão não errar. Ela tá com você e continua. Uhum. E continua. Eu acho que você tem que acertar mais do que errar. Tem que E ter um para isso equilíbrio, você né? vai planejar, mas Boa. errar vai fazer parte. Boa. Trabalho ou qualidade de vida? Olha, eu já fui questionado sobre isso. Na qualidade de vida não tá uma boa gestão do trabalho? Tá, não tá? Uhum. Porque talvez para quem está nos ouvindo, qualidade de vida vai significar viajar, Mais tempo. malhar, comer melhor, tudo isso que a gente já sabe que faz parte da qualidade de vida. Mas, poxa, você encontrar no seu trabalho algo que você deixe um legado, como eu disse aqui, e que dali você vê o propósito de Deus desenhando, não faz parte também da qualidade de vida? Então, até porque uma pessoa longe da qualidade de vida de um trabalho, ele fica mentalmente, emocionalmente conturbado. Então, Sim. os dois. Boa. Intuição ou dados? No meu caso, intuição. Um erro que quase todo empresário comete. Tributário? Encaixar Não? sua empresa no lugar errado. Exato. Um hábito que todo empresário deveria ter. Foco em pessoas. Foco em pessoas. Empresário, sim. Boa. Diversificar a renda ou não? Amo. Boa. Gente, tem alguma coisa mais para complementar? Eu queria que você comentasse um pouco mais das empresas. Se tem alguma já abrindo unidade, que você comentou da Vivenda, né? Conta um pouquinho mais do projeto que você tem para cada uma, de novidades aí para o nosso público. A Farmácia Vivenda, que está hoje sob a direção do Dr. Remerson e da doutora Graziella, que são meus sócios, parceiros, amigos, hoje o foco é mais verticalização. Reuniões, você até me perguntou, esqueci de responder isso, mas são reuniões semanais com os líderes para melhorar continuamente os processos. Uhum. Mas está abrindo uma nova unidade, que é no Solar Vivenda, no Novo Gama. Mas o foco está na horizontalização, na verticalização, melhor dizendo. Fleming. O Fleming hoje, ele organizou a área técnica dele completamente e hoje nós estamos buscando os nossos melhores clientes. Foco em melhores clientes. Então, nem tanto faturar, mas no que a gente faturar bem, para a gente ter uma boa margem e depender menos de convênios de saúde. Entendi. Então, para isso, são reuniões quinzenais com os principais líderes para a gente montar uma cadeia baseada nisso.
Faculdade de Logos crescendo, os cursos de biomedicina, educação física e nutrição, educação física e biomedicina chegaram agora no meio do ano de 2025. Eu estou na segunda turma sendo montada, então nós estamos com toda a energia para esses novos alunos que estão chegando. E o de psicologia que está sendo liberado agora é um curso novo. Então nós estamos bem focados na questão desses novos cursos, novos alunos que estão chegando. Boa. Na Provida Centro Médico, nós acabamos de completar um sonho de 10 anos de planejamento, você acredita, Lucas? Caramba. Eu fiz um planejamento de 10 anos e eu finalizei ele agora, em 2026, que foi a compra de um tomógrafo. Era a última coisa que estava no meu planejamento. Tinha algumas coisas que a gente não concluiu, mas elas saíram do sonho, do radar. Uhum. Certo? Ó, isso aqui já não serve mais, isso aqui não é bem assim, tiramos. Mas do que a gente planejou, a gente fez. Nós temos um planejamento bianual, nós seguimos ele, mas agora em 2026, em janeiro, eu fiz a leitura dos 10 anos, desde 2016, e nós concretizamos. Então, estamos abertos a 2026, ao novo ciclo que vai se abrir com a compra do tomógrafo e a vinda de um setor de imagem completo. Acabamos de fazer a reforma em todos os consultórios, então nós estamos animadíssimos para esse ciclo. Boa. Upgrade, nós estamos saindo de uma ideia de várias unidades, e como agora os seus certificados digitais, seu CPF digital, a gente pode fazer ele todo online, então a gente está focando numa força de venda comercial através de home office para atender essa nova clientela, e não mais pontos de unidade. Porque eu estava em Valparaíso, Novo Gama, em Santa Maria, ia abrindo Gama, Sobradinho, isso aí, a gente encerrou esse planejamento, não é isso, as coisas mudaram pós-pandemia, e agora retrocedemos para avançar dessa forma. Muito bacana. Como são várias empresas, né? A gente vai deixar aí o Instagram de todas elas. E você quer deixar teu Instagram pra galera? Não precisa. Não? Das empresas Luciano _ Nexus, mas eu sou uma pessoa bem... Não sou nada influencer, eu sou uma pessoa que coloca um pouco das minhas empresas, da minha vida pessoal, bem amador. Boa, boa. Mas as empresas já estão aí para todo mundo seguir. Luciano, muito obrigado por compartilhar aí uma visão tão real, né, sobre o crescimento das suas empresas, como Deus e a tua família te ajudou nesse processo. Para mim é uma honra ter você como cliente. Eu até, quando a gente estava levantando os nomes lá, eu falei, a gente tem que entrevistar o Luciano. Que honra. Porque todas as vezes que eu fui lá, eu fui impactado. Então, enquanto a mim, você já deixou um legado. Amém. Tá? E muito bom. Eu quero estender isso como gratidão para você e sua família, que as empresas continuem crescendo, e agradecer muito aí pela oportunidade de a gente ter conversado aqui. Obrigado, Lucas. Foi um prazer. Eu tenho a Galgar com uma admiração muito grande, passando pela sua vida, né? Eu vi muitas ideias que você compartilhou comigo lá no início, 2017, se não me engano, sobre o seu CRM próprio, das coisas como... o seu mundo mudou muito, né? Sim. E ele muda constantemente, né? E aí, eu vendo tudo se realizar e a forma como você foi fazendo, você foi se profissionalizando, como você amadureceu, eu fico muito feliz de ver a sua empresa chegar no patamar que está. Eu agradeço Meus parabéns também a Galgar aí, por mais esse... Isso aqui é um empreendimento? A Galgar Cash ou é um braço apenas? Vai ser um braço. Um braço. Então tá certo. Sucesso, então. A gente agradece muito. Gente, para você que está aí nos assistindo, não deixe, né, de clicar aí no botãozinho de notificações, se inscrever no canal, e a gente vai estar colocando no nosso Instagram aí o próximo episódio, beleza? Fica com a gente, grande abraço.